E hoje eu gostaria de trazer um tema que muitas vezes pode trazer certa confusão, certa, digamos, inquietação, porque às vezes nos colocam em questionamentos, qual é o nosso papel, até onde é a responsabilidade do ser humano e até onde Deus, Ele na sua sabedoria e no seu poder, Ele age. E até estava procurando um título que não seja assim um título que já nos coloque na defensiva, porque muitas vezes o título já coloca cada um na defensiva e não abre tanto para discutir um pouco o tema, mas não encontrei nenhum título adequado, então achei esse tema mesmo. E eu gostaria de falar hoje, a pergunta é: livre-arbítrio ou predestinação? Já ouviram um pouquinho dessa palavra, predestinação? Seguramente já ouviram disso. O livre-arbítrio também, já temos ouvido a respeito disso. E a pergunta que eu gostaria de hoje à noite conversar com vocês é a respeito disso. Uma pergunta: livre-arbítrio ou predestinação? Se Deus sabe o que eu vou fazer antes mesmo que eu faça aquilo, que Deus já sabe que eu vou fazer. Se Deus sabe, antes mesmo que eu vou fazer isso, Deus já sabe o que eu vou fazer, como posso ter livre-arbítrio? Não é minha vida predeterminada, destinada, já decidida? Onde está a minha escolha? Tenho eu algo para escolher? Tenho eu algo para dizer? Ou já está tudo dito, já está tudo escrito e eu não posso mudar, não posso acrescentar nada? Para entender um pouquinho isso, eu vou trazer alguns exemplos que nos ajudam a entender um pouco. Por exemplo, nos Estados Unidos, anualmente são gastos aproximadamente 1,9 milhões de dólares nos presentes para o Dia das Mães, especialmente flores. Os americanos gastam 1,9 milhões de dólares para comprar flores para entregar às mães no seu dia, no Dia das Mães. Por exemplo, também são gastos aproximadamente 7 bilhões de dólares, são gastos para adquirir presentes que as mães não iam comprar pelo custo elevado desses presentes. Por exemplo, joias, por exemplo, viagens ou tratamentos de beleza, etc, etc. São presentes de um custo muito elevado e que as mulheres não iam presentear-se para si, porque é muito caro. Mas esse em torno de 7 bilhões por ano, os americanos gastam ou investem para dar de presente isso para as suas mães no Dia das Mães. As mães, contando esse exemplo, as mães sabem que seus filhos, que seus esposos e que os pais vão dar esses presentes. Eles sabem que vão dar algum presente no Dia das Mães, como ocorre aqui também. A pergunta é: será que as mães forçam, obrigam que os filhos, que os pais, que os esposos investam esta soma tão elevada para dar de presentes? Eu acho que elas esperam, Eu acho que todos nós esperamos. Mas será que forçam para que os filhos, para que os pais, para que os esposos façam isso? Ou são os filhos, são os pais, são os esposos que decidem investir esse valor nos presentes que eles estarão dando? Estou dando só um exemplo do Dia das Mães. Isso pode ser presente de aniversário, pode ser aniversário de casamento, Dia dos Pais, criança, etc, etc. Nós esperamos, mas será que obrigamos isso? Então, tudo é previsível de certa forma. É previsível que se vai investir para comprar presente. É previsível que isso vai dar de presentes para as mães ou para os aniversariantes, etc, etc. De certa forma. Então, isso é predestinado ou isso é uma opção? É predestinado ou é uma opção?
já que Deus nos conhece tão bem, e nós acreditamos que Deus nos conhece tão bem, isso significa que Ele já tem determinado, já tem definido, já tem decidido a nossa escolha? O conhecimento das nossas escolhas determina as nossas escolhas ou determinou a nossa escolha? São perguntas que vêm à nossa mente e que nos ajudam a entender um pouco melhor esse tema. E esse tema vamos fundamentar em alguns princípios importantes que nós devemos sempre ter presente. E é o que que revela um pouco como Deus é. Deus é omnipotente, significa que Deus é todo-poderoso. E Ele manifestou isso ao criar os céus e a terra e ao fazer tudo o que nós lemos na Bíblia e o que nós experimentamos em nossa caminhada cristã. Nós podemos ver que Deus é um Deus omnipotente, um Deus todo-poderoso. Deus é um Deus omnipresente, significa que Ele está sempre em todo lugar. Deus está sempre em todo lugar presente. Não há lugar onde Deus não esteja. Ele está enquanto nós estamos celebrando um culto aqui e enquanto os nossos irmãos na Argentina estão celebrando um culto e na outra ponta do outro planeta estão celebrando culto, reunindo-se ou estão um grupo pequeno ou que seja clamando pelo nome de Deus. Deus está presente em todo lugar ao mesmo momento. Deus é omnipresente e Deus é omnisciente, significa que Deus sabe tudo. Em base a esses três princípios importantes do caráter de Deus, eu gostaria de trazer alguns pensamentos que nos ajudam a entender e dar resposta a essa pergunta: livre-arbítrio ou predestinação? E, em primeiro lugar, o que nós devemos entender é que Deus sabe tudo porque Ele fez tudo. Deus sabe tudo porque Ele fez tudo. Em Gênesis, diz, em capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra princípio, devemos deixar bem claro, no princípio, Deus. Onde não havia nada, Deus começou tudo. Aqui temos o relato em Gênesis capítulo 1, temos o relato de como a vida começou. O mundo veio a existir, o tempo começou, a ordem material da humanidade começou a pôr-se em movimento. Deus fez tudo, aquilo que está acima nos céus e aqui debaixo da terra. Deus é o Criador, Deus é o autor, a fonte de tudo. Se Deus é o Criador de tudo, então é lógico, é razoável, é adequado chegar à conclusão de que como Deus criou tudo, Deus entende, sabe tudo. Por exemplo, se você fizer alguma coisa, as mulheres fazem algum bolo, os homens criam alguma coisa, fazem alguma coisa, você conhece e sabe melhor que ninguém como utilizar isso com aquilo que você fez. Você entenderá melhor as propriedades, você entenderá melhor os ingredientes, você entenderá melhor como as partes se encaixam e como isso funciona melhor que qualquer outro que vai tentar utilizar aquilo que você criou. E em Gênesis capítulo 1, nós temos aqui a história do começo de tudo. E essa história do começo de tudo tem uma verdade muito clara. E essa verdade é que Deus sabe tudo. Deus sabe tudo porque Ele fez tudo. E o entendimento disso é que, o maravilhoso disso é que Deus tem um conhecimento macro, ou seja, de tudo, mas tem também um conhecimento micro, uma compreensão micro do que foi, do que é e inexplicavelmente e maravilhosamente do que há de ser. Deus sabe tudo, um conhecimento macro e micro, grande e pequeno, grande e detalhado, daquilo que foi, do que é e do que ainda virá a ser. Deus sabe tudo, Ele fez tudo, Ele tem o conhecimento de tudo, mesmo os menores detalhes dentro da sua criação. E aqui nós poderíamos enumerar muitos versículos que nos revelam como Deus tem esse conhecimento
de tudo e dos pequenos detalhes que nós não conseguimos nem perceber. Olha em Mateus 10, 29 e 30, diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Nenhum dos pardais que existem, que existiram, que vão existir em toda a criação, em todo esse mundo, vai cair sem o conhecimento e o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, diz. Para alguns não é muito problema. Quantidade de cabelo não tem muito, então não tem muito para contar. Mas imaginar isso, que Deus sabe até os cabelos ou seja, nossa mente não chega a entender isso, não podemos compreender isso, não cabe dentro da nossa mente limitada. Mas aqui vemos, segundo esse versículo, percebemos que Deus tem um conhecimento, Ele sabe de tudo, porque Ele fez tudo. Ele é o Criador. Isso não veio aqui de uma explosão, não veio de como se diz, de uma progressão e não sei todos o que existe, as diferentes teorias que existem por aí. Há um Criador, há um autor de todas as coisas, e esse autor é Deus. E porque Deus fez tudo, Ele sabe tudo. Então, entendendo isso, chegamos a outra conclusão, que Deus nos entende porque nos conhece e vê tudo. Ou seja, Deus sabe tudo porque Ele fez tudo. Então Deus nos entende porque nos conhece e porque Ele vê tudo. No Salmo 33, versículo 13 ao 15, diz: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Podemos nós entender esse pensamento, que Deus diz que desde os céus Ele olha, Ele vê cada habitante. Diz que temos 7 bilhões de habitantes em todo o planeta. Deus conhece cada um. Nenhum de nós chega perto ao conhecimento das pessoas que Deus pode e tem de cada um de nós. Por mais que nós nos conheçamos, né? A gente conhece os nomes, conhece um pouco da história da pessoa. Quanto mais próximo, mais pode conhecer. Mas nós não temos a capacidade de conhecer o seu coração. Nós não temos a capacidade de entender seus sentimentos. Podemos imaginar-nos, mas nós não podemos entender. Mas Deus conhece tudo isso. Ele entende tudo isso porque nos conhece. Ele entende os nossos problemas, o que nos motiva, o que nos entristece, o que nos emociona. Deus pode, mas Ele não somente vê, Ele entende intimamente e completamente. Olha outro texto, em Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está exposto diante dos olhos de Deus. Aqui a Bíblia fala quase de uma vulnerabilidade nossa. Não temos nada como ocultar. Estamos totalmente vulneráveis e expostos, nus diante de Deus. Deus nos conhece, nos entende, Ele nos vê porque Ele nos conhece, porque Ele nos vê. E esse pensamento, digamos que Deus nos vê e de que Deus nos conhece, que não temos como ocultar-nos diante de Ele, este pensamento, em certa maneira, nós entendemos, como se diz assim, intelectualmente, entendemos, até podemos dizer espiritualmente, mas na prática muitas vezes contradizemos isso. Que Deus nos vê e que Deus sabe e que não temos como ocultar nada diante dele. Nós entendemos, mas nos movemos como se não entendêssemos essa verdade. Nós imaginamos
que se nós não olhamos para Deus, Deus não olha para nós. Que se nós não enxergamos a Deus, Deus também não nos enxerga. Mas isso não é verdade, não tem como nos esconder diante de Deus. Tudo está registrado, tudo está apontado, não há nada escondido diante dele. E essa verdade é reconfortante, mas também aterrorizante. Reconfortante é que, porque se nós, assim como os pardais, podemos chegar a cair, diz que Ele se inclina para resgatar-nos, para salvar-nos. Se acontecer isso com nossa vida, e isso é reconfortante, saber que nossa vida, Deus está ali, nos enxerga, nos vê, e que quando pode acontecer algo, Ele nos acolhe. Mas é aterrorizante, porque se nós irmos para lugares que não deveríamos ir, se nós fazermos coisas que não deveríamos fazer e dizermos coisas que não deveríamos dizer, nada pode escapar de Deus. Nada está, tudo está realmente exposto diante dele. Por isso, Deus é um juiz perfeito e justo, porque Ele não precisa testemunhas. Deus é a testemunha, porque Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, e não adianta nós esconder nada diante dele. Mesmo que tenha sido no oculto, no segredo, no discreto, Deus vê tudo. Não há nada que nós podemos ocultar, nem o bom, nem o ruim. Outro texto nos revela aqui no Salmo 139, 2 e 4, diz: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Aqui diz que Deus sabe, antes do que nós vamos falar, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Antes que nós pensemos o que vamos falar, Deus já sabe o que nós vamos pensar e o que nós vamos dizer. Ele conhece, Ele não só vê o nosso passado, Deus não só vê o nosso presente, Ele também tem a capacidade de ver o nosso futuro. Ele sabe o que eu vou fazer quando saio daqui, eu não sei. Ele sabe se eu vou jantar ou não, eu não sei. Deus já sabe tudo isso. Ele já sabe o que eu amanhã vou vestir. Eu não sei se amanhã vou estar vivo ainda, mas Deus já sabe isso. E outro texto mais, Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É surpreendente que inclusive todos os nossos dias já estão registrados com antecedência. Então, analisando todos esses versículos, podemos chegar à conclusão de que se Deus já sabe tudo, porque Ele fez tudo, Ele nos entende, nos conhece e nos vê. Então, se Deus já sabe tudo isso, o que vai acontecer, sou realmente livre para fazer alguma escolha? Não parece que somos como robôs? Não parece que somos como o jogo de xadrez, as peças de xadrez que são dirigidas por uma pessoa, por um ser superior que decide os nossos movimentos e que simplesmente agimos como robô? Se os dias já foram traçados, se os dias já foram determinados, se já foram escritos, quais são as escolhas que são deixadas para nós fazer? Há algum espaço para nós manobrar? Será que nós temos realmente alguma opção? Deus sabe tudo porque Ele fez tudo. Deus nos entende porque nos conhece e vê tudo. Mas nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Em Isaías 49, 1 diz: escutem-me vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Aqui temos o chamado de Isaías.
Deus chamou Isaías, é um chamado divino. E esse chamado é uma escolha, um convite que Isaías tinha que escolher responder. Ele foi chamado desde o princípio. E isso nos revela que desde o princípio, Deus já sussurrou aos nossos ouvidos. Antes mesmo que nós entendêssemos alguma coisa, Deus já nos chamou. Deus já nos convocou. Deus já nos chamou. Um convite divino. Mas esse convite nós temos que escolher. Esse chamado exige uma escolha da nossa parte. Responder ou ignorar esse chamado. Mas antes que nós pudéssemos entender, Deus já está chamando pelo nome, faz menção do nosso nome. Em Deuteronômio 30, 19 e 20, Moisés falando para o povo de Israel diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Aqui Moisés falando no final da sua jornada. Moisés, o homem que foi líder de Deus, convocou o povo de Israel da escravidão do Egito, liderou o povo de Israel pela jornada no deserto. Moisés que cruzou o Mar Vermelho de maneira maravilhosa. Eles estão preparando-se para entrar em uma nova terra. Um novo futuro estava diante deles. E agora Moisés les diz: olha, vocês têm uma escolha para fazer. Vocês têm que decidir. Vocês têm uma escolha. Enquanto Moisés fala, enquanto Moisés desafia, Deus já sabe como as pessoas vão escolher. Deus já sabe, enquanto Ele está desafiando. Isso significa que Deus fez a escolha por eles? Enquanto Moisés está desafiando, olha, vocês têm que escolher. Aqui tem dois caminhos, a vida ou a morte. Vocês têm que decidir. Enquanto Ele está desafiando, Deus já sabe qual vai ser a escolha. Isso significa que Ele escolheu pelos homens? Será que o conhecimento de algo predetermina um determinado resultado? Será que o conhecimento determina o resultado? Por exemplo, eu sei que o sol vai amanhã, 6:30, 7, nascerá, aparecerá. Isso significa que meu conhecimento fará com que o sol se levante às 5:30, 6 ou 6:30? O meu conhecimento determina que saia o sol? O fato de que Deus pode ver a estrada onde estamos não significa que Deus roubou a nossa escolha. Não significa que Ele decidiu a estrada que nós estamos andando. O fato que Ele conhece a estrada que nós andamos e que vamos andar não significa que Ele nos tirou o direito de escolher. Conhecimento não é sinônimo de causa. Conhecimento não é sinônimo de causa. Por exemplo, Deus me chamou para o ministério cristão? Sim, Deus me chamou para o ministério cristão. Eu fui obrigado a aceitar esse chamado? Eu fui obrigado a aceitar? Não. Eu não precisava aceitar. Pelo contrário, eu queria fugir. Deus sabia que Judas iria trair a Jesus? Sim. Será que Deus motivou a Judas para que ele seja o traidor? Para que entregue a Jesus? Não. Deus não vai motivar alguém para fazer algo ruim. Deus sabe, mas Deus nos permite escolher. E nós fazemos escolhas. E Deus permite que nós façamos escolhas. E nós cometemos erros. E Deus permite que nós cometamos erros. E Ele caminha à nossa frente. E Ele pode
converter, pode transformar os nossos erros em coisa boa, se nós permitimos que Ele faça isso. Se nós permitimos que Ele seja soberano sobre nossa vida, Ele pode transformar algo ruim que nós fizemos em algo muito bom. Deus pode fazer, mas nós temos que permitir que Deus seja soberano, seja Senhor, seja Salvador. Deus pode tomar até a circunstância mais desesperadora das nossas próprias escolhas e convertê-la para algo bom? Sim, Deus pode. Pode fazer das nossas escolhas ruins, Deus pode fazer algo muito bom. Devemos escolher, permitir que Ele faça isso? Sim. Será que Deus sabe se vai cooperar com a sua vontade? Que você vai cooperar com a sua vontade? Deus sabe que vai cooperar com a sua vontade. Mas permita-me compartilhar alguns versículos mais. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus nos fala: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Aqui Jesus nos revela que existem duas portas. Não há só uma porta, há duas portas, há dois caminhos. Você tem que escolher qual caminho vai andar. Você deve escolher por qual porta você vai entrar. Não é que Deus te obriga a entrar por essa porta. Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Nós não somos robôs. Nós somos pessoas que temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Deus nos coloca. Jesus nos oferece. Aqui está. Depende de vocês. Outro texto mais. Deuteronômio 30, 15. Vês aqui. Hoje te tenho proposto a vida e o bem. A morte e o mal. A vida ou a morte. Duas escolhas. Não há só uma escolha. Se tivesse uma escolha, então não tem escolha. Não tem escolha. Mas há dois, bem ou mal, vida. Em Jeremias 21, 8. Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E eu poderia enumerar muitos outros versículos que nos revelam que realmente nós temos que fazer a escolha. Ou seja, a nossa redenção é resultado da nossa escolha. Nós devemos escolher. Jesus morreu, ressuscitou, para que todos sejam salvos. Mas somente aqueles que escolhem Jesus, esses vão ser salvos. Nós escolhemos se vamos para o céu ou vamos para o inferno. Deus não obriga ninguém a escolher o caminho certo. Cada um toma a sua decisão por si próprio. O que nos tornaremos? O que nós vamos fazer? A quem nós vamos servir? Como nós vamos servir? É a decisão individual importante que cada um deve fazer. E a pergunta é: qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a nossa escolha? Não deixe, não pense que você pode deixar para frente isso. Há uma escolha que nós devemos fazer. Em Apocalipse, nós temos uma frase que diz: quem quiser, venha. Quem quiser, venha. Esse é o convite de Deus. Esse é o convite do Novo Testamento. Esse é o convite de Jesus Cristo. Quem quiser, venha. Que maravilhoso. É um convite que está aberto para todos aqueles que entendem que Deus sabe tudo, porque Ele fez tudo. Deus nos entende porque nos conhece e vê tudo, mas nós temos uma escolha. E a pergunta é: o que você vai escolher? Isso é uma escolha diária. E a palavra do Senhor, em 2 Coríntios 7, 14, 15, Ele nos convida a ter uma vida de comunhão e de busca com Ele, a Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Esse é o convite do Senhor para nossas vidas.
E eu queria convidar você para junto comigo adorar o Senhor com uma música em que você vai poder dizer para Ele que você escolhe Ele, que você escolhe a palavra dEle, que você escolhe os princípios e a verdade dEle que nos liberta. Amém? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu e sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vêm as tentações e me chamam, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vêm as tentações e me chamam, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Peço que você feche seus olhos, nós queremos ter um momento de oração. E antes de orar, eu gostaria de que em seu coração você dissesse para si mesmo, Deus sabe já, mas que você dissesse para si mesmo qual tem sido a tua escolha até aqui. Será que você tem escolhido Deus? Quando vem as tentações, quando vem as dificuldades, você sabe muito bem que Deus nunca te obriga a nada, mas cabe a você tomar uma decisão em sua vida. Eu quero orar especialmente para que você possa aprender cada vez mais a escolher Deus em sua vida, escolher diariamente Deus em sua vida. Pai Celestial, eu quero te agradecer por essa mensagem que nos explica tantas coisas e ao mesmo tempo nos revela a importância da decisão pessoal de cada um. Deus, eu sei que tem pessoas nesse lugar aqui que têm te escolhido diariamente, têm buscado, têm batalhado, e eu te peço que o Senhor fortaleça e abençoe para que possam cada dia ainda seguir, decidindo, escolhendo seguir o caminho estreito que conduz até a salvação. Pai, ao mesmo tempo, sei que existem pessoas que ainda não aprenderam a se decidir por Ti, a tomar uma escolha real na vida, e é por essas que eu intercedo nesse momento e te peço, Senhor, que o Senhor ajude essas pessoas a escolherem a Ti, escolherem a Tua presença,
escolherem vencer as tentações e seguirem o teu caminho. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero mostrar para vocês a letra dessa música mais uma vez.